Olá, queridos. Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e eu tô aqui hoje para gravar mais uma palavra para vocês. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, dê um like, compartilha, deixe os seus comentários, ok? Queridos, eu não peço isso por mim, eu peço isso para que outras pessoas sejam alcançadas através dessa palavra, ok? E a palavra que eu tenho para vocês hoje é a respeito do papel da Trindade. Eu tenho, nas pessoas que eu tenho atendido, batido muito na tecla de ter um relacionamento com o Pai e de ter comunhão com o Espírito Santo. E eu tenho observado, queridos, que a maioria das pessoas, elas não entendem, elas não sabem o papel que a Trindade exerce, né? O papel que cada um, né, da Trindade exerce, até as pessoas mais antigas na igreja. Então hoje eu preparei essa palavra para vocês. Tem muito texto bíblico, então a gente vai ler muito texto bíblico, mas eu creio que vai ser bênção na sua vida e eu creio que essa palavra vai ser muito esclarecedora, ok? Nós vamos começar a ler o texto que está em 2 Coríntios 13:14, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Queridos, nesse texto, que é muito comum, que é um texto muito conhecido, principalmente no final dos cultos, tem muitos pastores que finalizam com esse texto, especifica bem, né, o papel de cada um na Trindade, né? Então, mas eu vou agora, de uma forma mais específica, detalhar o papel de cada um na Trindade. E eu vou começar por Deus Pai, tá? Deus Pai, queridos, ele é a fonte do amor, tá? Não que Deus Filho e Deus Espírito Santo não tenham amor, não é isso. Mas eu vou ler um texto para vocês que está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Então, queridos, a fonte do amor vem de Deus Pai. Queridos, uma outra característica de Deus Pai é que toda a glória tem que ir para Deus Pai. Nós temos que glorificar a Deus Pai. Também digo, não que nós não devemos glorificar Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é isso. Mas Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles abrem mão da glória deles para glorificar Deus Pai. Eu também vou ler um texto para vocês que está em João 14:13, que diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, queridos, o que acontece? Os três devem ser glorificados, porém o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles transferem a glória para o Deus Pai. Ok? Queridos, eu quero agora ler um outro texto para vocês, que está em Gênesis 1:26, que diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil,
que se move sobre a terra. Queridos, esse texto que está em Gênesis 1:26, em outras palavras, diz o seguinte: foi Deus Pai, em uma conferência com a Trindade, que determinaram que eles fariam o homem. Ok? Então, façamos o homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, esse é um texto muito forte, ok? Então, esse texto diz, né? Ou seja, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles determinaram no céu, numa conferência, né? Em concordância, que fossem criado o homem, ok? Mas sob a liderança de Deus, tá? Foi Deus Pai que determinou isso. Queridos, agora eu quero falar a respeito da segunda pessoa da Trindade. Eu quero falar a respeito de Deus Filho. Eu quero falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Querido, o papel de Jesus Cristo é o papel da graça, né? Jesus Cristo, ele é o detentor da graça, tá? Então eu quero ler um texto para vocês que está em João 1, de 1 ao 4, de 1 a 4, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Queridos, eu vou ler também um outro texto para vocês, que está escrito em João 1,14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre vós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, ele detém a graça, né? Por quê? Porque ele aceitou, quando Adão pecou, lá no Éden, ele aceitou, ele se sujeitou, ele se submeteu a vir para a terra, né? Como homem, ele se sujeitou a vir como homem para pisar na cabeça da serpente, né? Veio como homem e morreu na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, tá? Então ele detém a graça, certo? Então agora, queridos, Jesus, eu quero ler um outro texto também para vocês, que está em Filipenses 2, de 9 a 11, que diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre
todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, Jesus ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ou seja, o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Então, para expulsar demônios é o nome de Jesus, né? Ao nome de Jesus, né? Foi dado toda a autoridade. Toda a autoridade foi dado ao nome de Jesus, ok? Então, o nome Jesus foi dado todo o poder e toda a autoridade. Jesus tem autoridade e poder no nome para expulsar demônios, para curar enfermos, justamente por conta da obra grandiosa da cruz, certo? Então, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus também, queridos, é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador entre Deus, Pai e os homens, tá? Esse texto está em 1 Timóteo 2,5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Queridos, agora eu vou falar para vocês da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ok? O Espírito Santo de Deus, ele tem várias funções. Apesar dele ser a terceira pessoa da Trindade, não significa que ele tem não significa que ele tem menos importância, tá? E ele tem várias funções, e eu vou ler um texto para vocês que está em João 14:26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Queridos, o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, e o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar da palavra de Deus. Quando estava chegando o tempo, né, quando estava se aproximando o tempo da crucificação, Jesus disse que ele ia para o Pai, mas ia vir o Consolador, que nos levaria a toda a verdade. Então, o Espírito Santo, ele é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo, e qual que é a toda a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos faz lembrar da palavra de Deus, tá? Então, esse é o primeiro papel do Espírito Santo. E em João 16, 7 e 8, diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Queridos, é o Espírito Santo de Deus que nos convence a todos do pecado, da justiça e do juízo.
O que é isso? Muitas vezes, nós, na ânsia de que uma pessoa venha se converter, nós ficamos insistindo com aquela pessoa. Queridos, nós não precisamos dessa preocupação. A nossa preocupação é simplesmente lançar a palavra de Deus. Quem convence a nós e quem convence a todos do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o delicado Espírito Santo da verdade, porque ele é muito manso, ele é muito delicado. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vou ler um outro texto para vocês. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. Tá? Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Queridos, eu vou ler um outro texto também para vocês, tá? Que está escrito em Lucas 3,16, que diz assim: respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, é o Espírito Santo que nos batiza. Ele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, com línguas estranhas, com dons espirituais. É Ele que nos batiza com o Espírito Santo, né? Com o batismo do Espírito Santo. É Ele que tem esse poder de nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, para as pessoas que estão me ouvindo, que são das igrejas mais tradicionais, né? Às vezes não está acostumado com isso, mas as pessoas que estão me ouvindo das igrejas mais pentecostais, mais avivadas, né, sabe exatamente do que eu estou falando. Eu vou ler agora um texto que está em Atos 2, de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Queridos, é o complemento do que eu estava falando no versículo anterior. O Espírito Santo, ele vem, nos batiza com fogo e nos dá dons espirituais, dons de línguas estranhas, né? Era o que aconteceu em Atos, né? Na igreja primitiva, né? O Espírito Santo veio como um vento impetuoso e trouxe aquele batismo de fogo com línguas estranhas. As pessoas foram batizadas ali e começaram a falar em diversas línguas estranhas. E esses dons, queridos, são maravilhosos porque eles edificam a igreja. Eles trazem também edificação pessoal, ok? E eu vou também ler um outro texto que está em 1 Coríntios 12, de 4 ao 13, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito... Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Queridos, então o Espírito Santo de Deus, ele é o responsável a nos dar dons, a distribuir esses dons para a igreja. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E é o Espírito Santo de Deus também que fala ao nosso coração, que fala ao nosso espírito, que transmite ao nosso espírito a vontade do Pai. É o Espírito Santo de Deus. Por quê? O Espírito Santo de Deus é o Espírito que está em Deus, Então é Ele que nos fala, é Ele que nos transmite a vontade de Deus para nós. E em 2 Coríntios 13:14 está escrito assim: e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Queridos, Ele quer relacionamento conosco. Ele quer comunhão conosco. E nós precisamos ter esse relacionamento. Nós precisamos ter essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Então, eu fiz questão de ler cada um desses textos. Eu fiz questão de passar cada uma dessas referências para vocês entenderem o papel que cada um da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus, exerce na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele veio para nos dar vida, Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância, Tem aquele texto que diz assim, que o diabo ele não vem senão para matar, roubar e destruir, Mas Jesus veio para nos trazer vida e nos dar em abundância. Mas nós precisamos, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância, nós precisamos saber, nós precisamos nos relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque através desse relacionamento com as três pessoas da Trindade, é através desse relacionamento que nós vamos saber exatamente o que fazer, como nos relacionar, para quem que eu vou pedir o quê. Por quê, queridos? Porque no reino espiritual é tudo muito organizado, muito organizado. É diferente do reino físico, Muitas vezes nós levamos a nossa vida muito bagunçada, mas no reino espiritual é muito diferente, Eles respeitam. Então o que acontece? O Pai, ele comanda a Trindade, Ele comanda, existe uma hierarquia, ele comanda, mas ele não manda. É só uma questão de organização,
né? Então, nós precisamos entender. Então, por exemplo, se você vai precisar, se você tá querendo dons, você vai pedir os dons para o Espírito Santo, certo? Agora, se você não conhece o Senhor Jesus, você tá chegando agora na igreja. Você não conhece o Senhor Jesus. Você vai fazer uma oração de salvação. A salvação, a quem você vai reportar? Ao Senhor Jesus. Ele é o Deus da graça. Foi Ele que veio como homem, foi Ele que se submeteu como homem, morreu na cruz por nós. Então, na verdade, você vai orar, você vai aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, né? Você vai declarar com a sua boca, mas você vai crer com o seu coração que Jesus Cristo, Ele veio nessa terra como homem, né? Morreu pelos seus pecados. Então você vai aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, tá? Então você vai aprender a se relacionar com essa Trindade. Agora a questão eu preciso me relacionar com meu pai. Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Você vai aprender a se relacionar com o seu pai, né? Eu preciso, pai. Vamos supor que você... deixa eu citar um exemplo aqui. Você precisa... vamos ver aqui, deixa eu colocar uma coisa bem prática, uma coisa... Pai, eu preciso ser curada, pai. Eu preciso ser liberta, pai. Pai, me ajuda. Você precisa começar a se relacionar com o seu pai. Você já aceitou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, tá? Você já passou dessa fase e você precisa começar a ter um relacionamento de intimidade com o seu pai, certo? Quem é que comanda a Trindade? Não é o pai? Não foi numa conferência da Trindade que o pai determinou que o homem fosse criado? Sim. Então você vai começar a ter um relacionamento de pai com filha, entendeu? De pai com filho. Então você vai começar a ter um relacionamento de filha com pai, ok? Mas aí você vai começar também a pedir para o Espírito Santo de Deus, que perscruta todas as coisas e conhece e sabe desde o que aconteceu quando você estava, quando a sua primeira célula foi formada, aonde se existe alguma ferida a ser curada. Então você vai falar, então você está se relacionando com o Pai, aí você começa a falar: Espírito Santo, me revela aonde existem feridas na minha alma que precisam ser curadas e eu não me lembro, mas o Senhor sabe. Então, queridos, você vai começar a atribuir cada função a pessoa correspondente da Trindade. Por quê? Porque você não pode esquecer do seguinte: o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós carregamos essa glória dentro de nós. Nós carregamos essa glória dentro de nós. Nós carregamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, tudo que nós precisamos, tudo, é o Pai que vai, não é o Pai que comanda a Trindade? Não é o Pai que comanda a Trindade? Não é? Então nós precisamos aprender a relacionar com o Pai, nós precisamos aprender a se relacionar com o Filho e nós precisamos aprender a relacionar com o Espírito Santo de Deus, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas que, por conta da orfandade espiritual, né, por conta de um problema que teve lá atrás com seu pai biológico, não consegue se relacionar com a primeira pessoa da Trindade, né, com Deus Pai. Só sabe relacionar
com a segunda pessoa da Trindade, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então assim, fica muito confuso e muitas vezes não consegue atingir a plenitude da glória de Deus, certo? Não consegue atingir a plenitude da glória de Deus. E nós precisamos ser completamente curados. Nós precisamos ter um relacionamento com a Trindade de plenitude. E o Senhor, o Senhor na grandiosidade, Deus nessa plenitude, Ele permite isso, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então hoje eu tô aqui justamente para trazer isso, porque Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo de Deus. E essa plenitude vai fazer, se você souber, se você lançar mão desse conhecimento, desse estudo, então você vai, porque o amor vem do Pai, né? O Pai é o amor. Então você tem que aprender a se relacionar com esse Pai de amor, com esse Pai de amor, você precisa dar glória ao Pai, mas você também tem que saber reconhecer que Jesus é o Jesus, ele tem a graça, Ele tem todo o poder, porque Ele morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E você tem que reconhecer todas as características, todas essas questões do Espírito Santo de Deus, né? Que te consola, que veio para te trazer, te conduzir a toda a verdade, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, que veio para te trazer os dons, né? Que veio também para te lembrar das tuas mazelas, para trazer a sua memória quando você precisa se lembrar daquelas feridas de alma lá atrás que você não se lembra. Mas você precisa se relacionar com eles. Você precisa aprender a se relacionar com Ele, tá? E isso vai te ajudar a te dar uma vida abundante, ok? Queridos, eu espero que você tenha sido muito abençoado com essa aula, com essa palavra, tá? Que Deus te abençoe, queridos. Amém.